Thunderbolts é um dos próximos filmes da Marvel e chega com uma proposta que já está agradando algumas pessoas depois do trailer. Mas a verdade é que pode ser um grande erro. No lugar de Thunderbolts, a Marvel poderia estar fazendo um filme com heróis bem diferentes e que inclusive já foram apresentados. Eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer Thunderbolts parecer uma perda de tempo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e a ideia desse vídeo veio de uma live que eu fiz para a família Loquia, onde me perguntaram e se eu pudesse substituir um filme já anunciado da Marvel por outro filme. E eu não tive dúvidas sobre qual responder. Vamos analisar friamente qual é a proposta de Thunderbolts Asterisco, que é esse filme que vai chegar aí. Pelo trailer, nós vimos que todos os personagens envolvidos, ou pelo menos a grande maioria deles, trabalha ou trabalhou como um agente secreto para o governo. E nessa conta nós temos nada mais nada menos que 3 super soldados, se for somar o Soldado Invernal, o Guardião Vermelho e o Agente Americano, e 3 espiãs, super espiãs, a Viúva Negra e Helena Belova, a Fantasma e a Treinadora, que apareceu no filme da Viúva Negra. Então são 6 personagens muito, mas muito parecidos e que a maioria das pessoas não iria se importar se eles ficassem de lado por um bom tempo, aparecendo só como coadjuvantes de filmes futuros e se aparecessem. Talvez a única exceção para isso seja o Agente Americano, a Viúva Negra da Helena e o Soldado Invernal. Mas mesmo assim já dá para ver que são todos personagens muito, mas muito parecidos do ponto de vista super-heróico. A única grande exceção dá para dizer que é o Bob Reynolds, o Sentinela, que deve ser a grande ameaça do filme e talvez seja um novo herói ou vilão com importância para o futuro do universo cinematográfico da Marvel. Além da introdução do Robert Reynolds como Sentinela, daria para especular que esse filme dos Thunderbolts pode responder questões importantes para o universo cinematográfico, como por exemplo, quem comprou a Torre dos Vingadores. Afinal, a sala lá onde estava a Val parece ser a Torre dos Vingadores. E também o que diabos vai acontecer com os Vingadores em si, já que o título do filme Thunderbolts Asterisco está sendo uma grande incógnita para todo mundo e a gente já está teorizando por que aquele asterisco tá ali. Será que vão mudar o nome do filme no decorrer dele e no final a gente vai descobrir que o título é Novos Vingadores ou então Vingadores Sombrios, fazendo assim a equipe formada na história desse filme ser a nova equipe principal desse universo? Se for essa a ideia, Thunderbolts fica pior ainda, porque havia um outro filme de super equipe que a Marvel Studios poderia estar fazendo, e faria muito mais sentido agora. E eu tô falando dos Vingadores Sobrenaturais. E aí você se pergunta, pô, não existe Vingadores Sobrenaturais. Existe, só que com outro nome. Os Filhos da Meia-Noite. Nos quadrinhos, a história dessa super equipe aí se iniciou em um crossover dos quadrinhos do Motoqueiro Fantasma, do Blade e do Morbius. E só daí a gente já tira a ideia daqueles que poderiam ser os protagonistas de um filme desses. Morbius, vamos excluir, afinal, o personagem tá sob o domínio da Sony Pictures nos cinemas e teve aquele filme bizarro com o Jared Leto. Porém, Motoqueiro Fantasma é um personagem que já é pedido pelos fãs há eras, e a Marvel Studios não faz nada com ele. Se fosse para introduzir um novo personagem, que fosse o Motoqueiro Fantasma, por exemplo. E o Blade, o personagem já tá com esse filme engatilhado na Marvel, ó, há um tempão até agora. Esse novo filme do Blade com Mahershala Ali não sai, e uma saída perfeita para isso seria colocá-lo em um filme de equipe. Porém, um filme dos Filhos da Meia-Noite seria tão perfeito para a Marvel nessa altura do campeonato que, se eles não quisessem, não precisariam nem apresentar novos personagens para a história. Sim, um filme dessa super equipe sobrenatural funcionaria perfeitamente sem Blade, sem Motoqueiro Fantasma e ainda assim reunindo vários personagens do mundo místico que a Marvel Studios já apresentou, tanto em séries quanto em filmes, e que até hoje estão largados aí, a gente não sabe o que vai acontecer com eles. Pô, um filme dos Filhos da Meia-Noite explicaria o que rolou com cada um desses personagens e ainda assim, por serem pessoas, heróis do mundo místico, eles se conectariam perfeitamente com a saga atual dos filmes, que é a saga do multiverso.
Cá entre nós, vem cá, vamos conversar. Nós sabemos que todos os filmes da Marvel agora vão desembocar em Vingadores Doomsday, que vai ter como vilão Robert Downey Jr. como Doutor Destino. E depois vamos ter o filme Vingadores Guerras Secretas. É sobre isso. É essa história que a Marvel está supostamente contando nos cinemas. Agora me diz aqui, o que Thunderbolts, esse bando de herói urbano, ex-agente, não sei o que eles vão ter a ver com a saga do multiverso? Possivelmente nada. O que seria completamente diferente se os Filhos da Meia-Noite se reunissem, e a trama de um filme com esses personagens poderia até se ligar diretamente com os eventos de Vingadores Doomsday. A prova disso é que o primeiro personagem que poderia integrar a equipe, e inclusive já integrou ela nos quadrinhos, é o Doutor Estranho. O que diabos aconteceu com o Doutor Estranho no fim de Multiverso da Loucura? Que ele abriu aquele olho na testa porque tinha lido o Darkhold, e aí depois saiu para a Dimensão Sombria junto com a Clea. O que diabos ele tá fazendo? Pronto, poderia ser explicado em um filme dos Filhos da Meia-Noite. Aliás, já que ele saiu para outra dimensão com a Clea também poderia integrar a equipe. Ela também é desse mundo mágico, místico, sombrio da Marvel. Então só aí, de cara, já temos dois personagens perfeitos para essa história. Um terceiro personagem que se encaixaria perfeitamente logo depois de você deixar o seu gostei aí no vídeo, para dar uma força, se inscrever no canal também se você for novo por aqui. Beijo lá, mas a Feiticeira Escarlate se encaixaria como uma luva nessa super equipe, ainda mais porque ela terminou a sua história como uma vilã e brigando com o Doutor Estranho. Uma ótima reconciliação seria colocar os dois personagens na mesma equipe, precisando trabalhar juntos para resolver uma grande questão. Mas é agora que as coisas ficam interessantes. Teve um herói que foi apresentado pela Marvel nas séries do Disney Plus. Muita gente curtiu, eu curti pra caramba pelo menos. Só que depois de uma temporada, o cara foi abandonado. A gente não sabe se vai ter segunda temporada, não sabemos onde ele pode aparecer, e ele se encaixaria perfeitamente nessa trama. O Cavaleiro da Lua, que ainda por cima é interpretado pelo Oscar Isaac, ator de cinema, premiado. O cara ia brilhar demais em um filme de super equipe como esse. E entraria nessa história como aquele personagem mais porradeiro, de porradaria, já que os três primeiros que eu mencionei são mais da magia, do feitiço, lidar com coisas místicas. O Cavaleiro da Lua entra como o músculo dessa história toda. Ele, inclusive, tem a relação com a entidade, o Khonshu, que pode até ser o causador do problema que essa super equipe vai ter que enfrentar. No fim da primeira temporada da série dele, nós vimos que havia uma terceira personalidade, essa ainda seguindo, sendo leal ao Khonshu. Justamente essa questão da terceira personalidade oculta, leal a uma divindade egípcia, já poderia ser um ponto de partida perfeito para essa galera. Só aí nós já temos uma equipe de 4 integrantes bem interessante. Porém, pode ficar ainda maior recuperando ainda outros personagens esquecidos. O primeiro deles é o Lobisomem, que se encaixa perfeitamente em uma equipe com o Cavaleiro da Lua. Afinal, o Cavaleiro da Lua apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em um quadrinho do Lobisomem. O personagem ganhou um especial para o Disney Plus, mas nunca mais apareceu de novo. E ele, assim como o Cavaleiro da Lua, ficaria no lado mais físico da equipe. A porradaria. E é impressionante porque só nesse especial do Lobisomem dá para tirar vários personagens, como por exemplo Elsa Bloodstone, uma caçadora de monstros dos quadrinhos da Marvel que foi apresentada lá no especial, mas também não sabemos o que ela vai fazer agora. E é lógico, o Homem-Coisa. O Homem-Coisa seria indispensável numa equipe dos cinemas de Filhos da Meia-Noite, porque além dele ser grande e poderoso, nos quadrinhos ele é o guardião do Nexus de toda a realidade. Aquele lugar que apareceu em Doutor Estranho 2. No fim de um filme com ele, nós poderíamos ter o Homem-Coisa sendo deixado ou decidindo ficar no Nexus de toda a realidade para proteger aquele local. Tá vendo como tudo se encaixa aqui? A saga do multiverso seria avançada com um filme desses. E ainda nem acabou. Porque no filme Eternos, nós tivemos a apresentação do Cavaleiro Negro, encontrando a sua espada, e foi ali até que nós ouvimos a voz do próprio Blade.
falando com o Cavaleiro Negro, o que levou para aquela especulação de que o filme do Blade teria o Cavaleiro Negro, mas até agora não sabemos, não andou esse projeto, verdade é essa. O Cavaleiro Negro também seria perfeito nessa equipe sobrenatural, e tem a questão sobre a espada de ébano, essa arma misteriosa do Cavaleiro Negro, e tem toda uma questão ali que corrompe um pouco o Cavaleiro Negro, deixa ele mais violento. Isso poderia ser um dos pontos da história do filme, inclusive. Pegando a questão do Khonshu, o deus da lua, imagina se ele estivesse procurando o portador da espada de ébano para ser o seu novo avatar na Terra. Isso envolveria todo mundo nessa bagunça. Já são 8 personagens esquecidos, poderosos e que fariam ainda mais sentido para a saga do multiverso. Mas se a Marvel ainda tivesse dúvidas, daria para meter nos Filhos da Meia-Noite o Shang-Chi, já que nos filmes ele passou a ser o portador dos 10 anéis. No fim, na cena pós-créditos do filme dele, nós vimos que os 10 anéis estão mandando um sinal. Gente, esse sinal tá indo para onde? Pronto, pode estar indo para alguma entidade sobrenatural. E daí os Filhos da Meia-Noite precisam se reunir para resolver isso. 9 personagens mais interessantes e competentes para montar uma super equipe dentro da saga do multiverso em Os Filhos da Meia-Noite. É ou não é melhor que Thunderbolts? Eu sinceramente estou curioso para assistir Thunderbolts, mas o filme vai precisar fazer um esforço bem grande para me surpreender, viu? Comenta aí o que você acha dessa ideia, vamos trocar umas opiniões aí. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado à família Loquia pelo apoio de sempre e a gente se vê na próxima.